Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Ivone Jardim, também Joseli Francisco dos Santos, Josias Rodrigues, Sidney Alves de Oliveira, Marciano Rodrigues, também Noêmia Oliveira. Um alô especial para o Adão Santos, para Regina Rodrigues, também Márcia Modesto, que pede orações em seu favor. E a Regina pede pelos filhos Daniel, Natanael e Emanuel, que estão desviados, que retornem ao Senhor. Um alô especial para Edivânia Nascimento, que manda um alô especial para os irmãos da igreja do Campo do Corisco, em Paraty, especialmente as irmãs da igreja Alice, Marilda, Márcia, Janaína e todos os demais. Que Deus abençoe a cada um. Estaremos sempre mandando alô para vocês e iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por mais este dia, por estes momentos. Que o Teu Espírito Santo fale conosco, a nossa mente, nos ajude a entender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Dê vitórias e bênçãos a cada um que estuda conosco, nas lutas e problemas que enfrentam e também, em especial, a esses aqui que nós citamos os nomes, pessoas que pedem orações em seu favor, Adão Santos por sua saúde, também Regina Duarte pelos filhos Daniel, Natanael e Emanuel que estão desviados, que retornem a Ti, e também pedimos que abençoes todos os que estão orando neste momento, que sintam o Teu poder e sejam vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o estudo desta semana. Estamos contando mais duas histórias e procurando entender essas histórias que estão relatadas na Bíblia, as histórias de Ruth e Esther. Começamos ontem falando sobre Ruth e contamos a história de como Ruth, que era uma moabita, surgiu nesse relato da Bíblia, porque Elimeleque e Noemi, sua esposa, juntamente com 2 filhos, resolveram sair de Belém, porque estava havendo ali uma grande fome, muita seca, e isso na casa do pão. Belém significa casa do pão, faltando alimento. Elimeleque e a família foram para as terras de Moabe. Elimeleque, ele possuía terras ali em Belém e ele deixou as suas terras e foi viver lá com os moabitas. E conforme o relato bíblico que nós lemos ontem, Elimeleque, ele veio a falecer e Noemi ficou com os 2 filhos. Logo depois eles se casaram. Um se casou com Ruth, o outro se casou com Orfa. E 10 anos depois, os 2 irmãos morreram. Que tragédia, não é, irmãos? Muitas das vezes nós também enfrentamos essas tragédias em nossa vida. Mesmo tendo a promessa de Deus para nós não estamos livres de passar por situações difíceis, como foi o caso de Elimeleque, que possuía terras e mesmo assim ele deixou suas terras e foi para as terras de Moabe. Isso às vezes, irmãos, acontece conosco. Nós sabemos que Deus ele tem um plano para cada um de nós, mas nós não queremos esperar, nós não temos paciência e aí nós vamos buscar a solução por nós mesmos. Foi o que Elimeleque fez com a sua família. E depois que Ruth voltou e veio para a terra de Canaã, juntamente com a sogra, Noemi, ela disse, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde tu fores eu irei, aonde tu pousares eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus. Que maravilha, né, irmãos? É uma pessoa que adorava deuses estranhos. Os moabitas não criam no Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E aí ela diz, não, você agora é meu povo, seu Deus é o meu Deus. E Ruth, ela mudou o nome dela. Ela se chamava Ruth, mudou para Mara, que significa amargura, tristeza, sofrimento. É a tragédia que eles estavam passando na vida. Ela procurou então agora demonstrar
essa tristeza através do nome que ela adotou, Mara. Agora, quando voltaram e chegaram novamente em Belém, Noemi, ela pensava em encontrar algum parente mais próximo para que pudesse resgatar a terra que tinha sido de Elimeleque, seu marido. Ela então descobriu que Boaz era um parente próximo. Boaz, ele era um fazendeiro, ele era rico e era uma pessoa boa, de bom coração. Nós vamos ler agora com vocês Ruth capítulo 2. O livro de Ruth é um livro antes do livro de 1 Samuel. Ruth capítulo 2, a partir do verso 5, diz assim: Então Boaz perguntou a seu capataz: Quem é aquela moça? A quem ela pertence? O capataz respondeu: É a moça que veio de Moabe com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para não tratarem mal você. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte de seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e sua própria terra para viver aqui, no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Ela respondeu: Espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu não seja uma das suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá e sirva-se de comida também. Pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se junto aos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou a seus servos: Permitam que ela colha espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha, não a atrapalhem. Assim Ruth colheu cevada o dia todo e à tarde, quando debulhou, o cereal encheu quase um cesto inteiro. Carregou tudo para a cidade e mostrou a sua sogra também, lhe deu o que havia sobrado da refeição. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem a ajudou. Então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Aqui começa então o relato de como foi que Boaz e Ruth se conheceram. Boaz, como eu disse para vocês agora há pouco, ele era uma pessoa rica, ele era fazendeiro, tinha suas terras, tinha os trabalhadores. E naquela ocasião era uma lei que Deus havia dado a Moisés. Quando colhessem as espigas, os israelitas não deveriam colher as que caíssem no chão. Deixar aquelas que caíram no chão para as pessoas pobres que não tinham alimento, para recolherem aquelas espigas e levarem para casa e ter o que comer. E Ruth então se juntou a algumas pessoas lá que estavam no campo, colhendo essas espigas que caíam, e Boaz viu essa moça e chamou o capataz e perguntou: quem é aquela moça? Aí ele explicou, que era uma moabita que havia vindo e tal. Contou a história de Ruth, porque antes dela começar a colher, ela contou um pouco da sua história para esse capataz. E então Boaz se mostrou gentil para com ela. Permitiu que ela comesse com eles, permitiu que não somente colhesse as espigas que caíssem, mas também ela colhesse algumas espigas e ordenou aos seus servos, aos seus empregados, que deixasse cair por querer algumas espigas para que ela colhesse, para ajudá-la, porque ela era estrangeira, mas estava fazendo tudo pela sua sogra, não abandonou a sogra. E Ruth, ela recebeu essa bênção de Deus. Ela encontrou favor aos olhos de Boaz, porque Noemi, desde que voltaram a Belém, Noemi estava à procura
procurando saber se havia algum parente próximo que pudesse se casar com Noemi e então resgatar as terras que eram de Elimeleque. Vejam como que eram as leis daquela ocasião, e essa lei funcionava. E assim eles tinham que cumprir, os israelitas, eles cumpriam o que Deus havia dito a Moisés, que se houvesse um resgatador, ele poderia então resgatar as terras do antigo dono. Por qualquer motivo que ele tivesse perdido aquelas terras, haveria um parente mais próximo que iria resgatar. E para que ele pudesse resgatar, então ele precisava se casar, e foi o que aconteceu. Nós estaremos continuando um pouco dessa história amanhã ainda para podermos entender mais a questão desse resgatador, mas o que nós lembramos é que essa figura, esse personagem, o Boaz, ele é uma figura de Jesus. Jesus, ele também é o nosso resgatador. Ele é aquele que veio a este mundo para se tornar o nosso parente. Por quê? Porque Jesus, ele sempre se dizia ser o Filho do Homem. Vocês podem ler isso em Mateus capítulo 12, no verso 8, Marcos capítulo 8, 31, em Lucas 22, 22 e também João 3, 14. Jesus dizia que ele era o Filho do Homem. E o que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele se tornou um de nós, ele se tornou o nosso parente mais próximo, ele se tornou o nosso irmão mais velho. E então Jesus é o único que pode nos tirar dessa condição que nós vivemos de pecado e condenação eterna. E Jesus fez isso. Ele veio, viveu como todos nós vivemos, e ele então deu a sua vida em resgate de muitos. Ele pagou o preço do pecado que Adão e Eva haviam cometido e que nós, consequentemente, já nascemos com essa natureza pecaminosa. Jesus pagou esse preço quando morreu por nós, nos resgatando da morte eterna, porque essa morte natural, todos nós ainda passamos por ela, mas a morte eterna, a morte da condenação, nós estamos livres dela quando nós aceitamos esse resgatador, o Senhor Jesus, em nossa vida. Quando nós aceitamos o sangue que ele derramou por nós na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Então, nós somos lavados, somos purificados e então passamos a viver uma nova vida com Cristo, caminhando, fazendo a vontade de Deus em nossa vida e sempre buscando em Jesus forças para vencermos as lutas, as provações, os problemas que nós enfrentamos aqui neste mundo. Deus, ele está sempre pronto a nos ajudar. Assim como ele proveu que Noemi encontrasse um resgatador para tirá-los daquela situação de miséria que eles estavam vivendo, Deus também proveu para nós o resgatador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas lembramos a todos que Jesus, ele disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.